Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. E desde 2015 é também Dia de Marcha das Mulheres Negras em diversas cidades brasileiras. Por conta da pandemia, neste ano, a marcha da cidade de São Paulo acontece em ambiente virtual. Eu sou Camila Cassiano, animadora cultural do Sesc Itaquera. E em nome do Sesc, agradeço a presença do público, de nossas convidadas e de toda a equipe envolvida nesse projeto que possibilitam esta transmissão. Agradeço as intérpretes de Libras Érica Mota e Vanessa Santos. O público está convidado a participar com perguntas no chat, que serão lidas de acordo com o tempo disponível da conversa. Esta programação também faz parte do 13 ao 20, Resistência do Povo Negro, a ação que propõe diálogo sobre a condição social da população negra, no reconhecimento das lutas, conquistas, manifestações e realidades do povo negro. Ana Maria Gonçalves abre o 8º capítulo do livro Um Defeito de Cor, com um provérbio do continente africano que diz: quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba pelo menos de onde vens. Com essas palavras e saudando nossa ancestralidade como elo, força e caminho, convido Maria José Menezes, Regina Lúcia dos Santos, Dulcineia Cardoso, a Nega Duda e Juliana Gonçalves para abrirem e seguirem esse bate-papo compartilhando suas trajetórias e múltiplas vozes, nos ajudando a refletir sobre qual sociedade queremos construir e sobre quais perspectivas. Menininha do Gantua, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Gantua, dai-me a sua bênção. Menininha do Gantua, livrai-me dos inimigos. Menininha do Gantua, dai-me a sua proteção. Menininha do Gantua, e guiai-me os meus passos, por onde eu caminhar. E vira os olhos grandes de cima de mim, nas ondas do mar. Embala eu, menininha do Gantua, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Gantua, embala eu, menininha do Gantua, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Gantua, dai-me a sua bênção. Menininha do Gantua, livrai-me dos inimigos. Menininha do Gantua, dai-me a sua proteção. Menininha do Gantua, e guiai-me os meus passos, por onde eu caminhar. E vira os olhos de cima de mim, nas ondas do mar. Embala eu, menininha do Gantua, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Gantua, embala eu, menininha do Gantua, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Gantua, embala eu, embala eu, embala eu. E para abrir esse encontro maravilhoso, a gente não podia deixar de cantar uma canção mais comemorativa e lembrar desses dois ícones, né, duas rainhas maravilhosas, Clementina de Jesus e Menininha do Gantuá, que nunca serão esquecidas por nós. Obrigada. Axé, obrigada, Nega Duda, muito obrigada. Bom, vou começar aqui, depois de abrir, né, da Nega Duda abrir esses trabalhos maravilhosos. Vocês me ouvem bem, meninas? Todo mundo me ouvindo bem? Sim, que bom. Bom, eu sou Juliana Gonçalves, peço licença para chegar aqui nesse espaço, abenço as minhas mais velhas, abenço as minhas mais novas. Eu sou militante do movimento negro, eu construo a Marcha das Mulheres Negras ao lado dessas mulheres maravilhosas de luta que estão aqui.
e quero começar agradecendo as mulheres da Marcha das Mulheres Negras. Temos aqui algumas, mas somos muitas, ainda bem, axé, que sejamos cada vez mais. Agradecer a equipe do SESC, agradecer a Nega Duda, que sempre está com a gente, sempre nos brinda com esse axé maravilhoso, e as nossas intérpretes, que também estão aqui, Vanessa e Érica, e a Camila, que também está aqui com a gente, e também está construindo a marcha esse ano. Então, estou muito feliz de estar aqui, de ter esse momento para a gente prosear um pouco. Vou ter aqui a missão de ser a mediadora dessa conversa, que é uma prosa, na verdade, né? Estamos em casa. E a ideia é que esse bate-papo acontece no marco do 25 de julho, como a Camila trouxe, e essa prosa vai pontuar esses 5 anos da Marcha das Mulheres Negras de Brasília, os acúmulos e os desafios que são colocados nesse caminho, além de falar da nossa perspectiva de futuro, né, no meio dessa pandemia, disso tudo que está acontecendo, como é importante as mulheres negras terem espaço para falar sobre as suas perspectivas de futuro e desse horizonte construído por nós com base no bem viver. É importante, acho que, trazer um pouco, nesse início de conversa, um pouco dessa história, né, da Marcha das Mulheres Negras, porque é um processo, a Marcha das Mulheres Negras que aconteceu em 2015, ela não está apartada desse longo processo de luta e de resistência das mulheres negras. Então, em 2015, aconteceu a marcha que levou o nome Contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver, e essa marcha tem o seu processo embrionário depois de 1992, quando acontece o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e carimbenhas ali na República Dominicana, que teve uma presença massiva de mulheres negras de mais de 70 países, e foi lá que as nossas mais velhas, né, as que vieram antes, instituíram o dia 25 de julho. Então, é importante sempre trazer que a marcha aqui de São Paulo, tanto a de 2015 quanto aqui de São Paulo, faz parte desse contexto de luta das mulheres negras na América Latina e no Caribe. A ideia inicial da marcha surge por uma mulher negra muito especial para nós, né, que é a Nilma Bentes, que é uma militante do Pará, agrônoma, ela é fundadora do CEDEMPA, que é o Centro do Negro do Pará, e em 2011, essa ideia vai tomando corpo, até que em 2013, durante a terceira CONAPIR, que foi a nossa Conferência Nacional de Promoção de Igualdade Racial, é lançado, né, o GT, o grupo impulsor que vai pensar a marcha nacionalmente, e a partir daí ela se espalha nos estados. Nessa época, né, da marcha, né, em 2018, 5 anos atrás, as mulheres negras lançaram uma carta nacional, que eu convido todo mundo para quem, enfim, quer entender um pouco mais do que eu estou falando, para jogar lá no Google e conhecer essa carta, coloca lá a Carta das Mulheres Negras de 2015, porque até hoje é um documento muito importante para nós. Eu entendo, assim como as manas da marcha, que a marcha de 2015 foi um grande marco político e organizativo da luta das mulheres negras, que possibilitou que as nossas pautas tomassem cada vez mais a esfera pública e, de maneira geral, fortaleceu o movimento de mulheres negras. Então, foi um momento importante de denúncia do racismo, do sexismo, de todas as formas de opressão, e também para anunciar para o conjunto da sociedade brasileira a nossa perspectiva de sociedade, de uma nova sociedade que precisa ser construída à base do bem viver. A gente vai falar do bem viver um pouco mais para frente. Então, aqui é um momento de celebração, 5 anos da marcha. Ao mesmo tempo, a gente vai falar desse contexto de morte intensificado por essa pandemia. Não tem como nós mulheres negras, nos reunirmos sem falar disso, né, do que está acontecendo. Mas é preciso colocar tudo em perspectiva histórica. E para isso eu vou contar com a Regina Lúcia, maravilhosa, que está aqui com a gente, que também compõe o Movimento Negro Unificado, o MNU, que celebra 42 anos agora, nesse 2020, e a Zezé, ai meu Deus, a Maria José Menezes, que carinhosamente a gente chama de Zezé na marcha, que também vai poder trazer vários aportes, é bióloga, então elas vão poder se apresentar um pouco e trazer um pouco dessa luta. E queria um pouco começar com a Regina, para ela falar um pouco para a gente, né, como é que a história
do MNU e a história da luta das mulheres negras se cruzam. O MNU, acho que também foi um marco importante para a nossa caminhada, é referência até hoje, inclusive é uma honra para mim poder caminhar junto com você dentro da Marcha das Mulheres Negras. E pelo MNU passou figuras importantes que a gente celebra tanto até hoje, né, como a Lélia Gonzalez, Luísa Barros e tantos outros. Então, eu queria começar passando a palavra para a Regina, para ela falar um pouco desse cruzamento mesmo da história do MNU com a história das mulheres negras, porque tem uma prosa bonita para ser contada aí também, né, Regina? Então, a palavra é sua, querida. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui no SESC, que desde sempre abriga as nossas conversas, os nossos diálogos. Eu queria dizer que, na verdade, a história do MNU está imbricada com a luta das mulheres negras desde 1978. Nos nossos documentos básicos, na nossa Carta de Princípios, nós temos 8 pontos, e eu acho que um dos mais importantes é o ponto que fala da luta contra a tríplice exploração da mulher negra, contra a exploração sexual, contra a exploração, contra a discriminação social, e econômica contra a mulher negra. Mas, para além de ser só um item na Carta de Princípios, na verdade, naquele momento, em 78, nós tínhamos mulheres magníficas, antes de ser o MNU, né, porque o MNU nasce como um movimento unificado contra a discriminação racial, depois se torna movimento negro unificado contra a discriminação racial e, posteriormente, MNU. Mas, naquele momento, em 78, já, no 18 de junho, muitas mulheres foram fundamentais para que a gente conseguisse fazer o lançamento público, que aconteceu dia 7 de julho de 78, nas escadarias do Municipal. A gente tem as mulheres que articularam a imprensa para estar, porque aquele momento era um momento adverso, como o que nós encontramos hoje. Era um momento adverso e a gente precisava de uma publicização muito forte, né, em cima do ato de lançamento, para que ele pudesse acontecer com sucesso. Era a ditadura militar e nós conseguimos reunir 2.000 pessoas. Isso só aconteceu por conta de mulheres magníficas que estavam naquele momento da fundação. Neuza Maria Pereira, Neuza Poli, Nancy Oliveira, e várias mulheres que foram fundamentais para a gente naquele momento. Além disso, a gente tem no 7 de julho a Lélia Gonzalez, que vai lançar um outro olhar, na verdade, sobre a questão da mulher no Brasil. Ela vai dizer que nós somos mulheres, que nós sofremos a exploração sexista, a opressão sexista, mas, para além disso, nós somos mulheres negras e sofremos também a exploração racial, o racismo, sofremos o racismo que era tão cruel no Brasil desde o século XVI. E, para além de Lélia, a gente vai passar pelo MNU, contribuir com a luta das mulheres negras. Luísa Barros, Sayonara, Beatriz Nascimento, várias mulheres passam pelo MNU, mulheres importantes, das mais
das mais conhecidas às menos, mas a gente vai impulsionar a luta da mulher negra a se tornar conhecida como é hoje, a se tornar um locus de discussão e de luta contra a opressão, um locus privilegiado da luta contra a opressão racial, sexual e patriarcal. E isso vai acontecer lá no início dos anos 80, quando acontece um encontro feminista na cidade de Bertioga, né? E acho que o ano era 1985. E nós, mulheres negras todas, se recusaram a participar do encontro feminista se ele não abarcasse todas as mulheres, inclusive as mulheres do campo, as trabalhadoras domésticas, as mulheres da periferia, das favelas. Isso é um marco na luta da mulher negra, na luta da mulher no Brasil, e impulsiona muito a luta das mulheres no Brasil e na América Latina. Este encontro em Bertioga vai dar um outro significado para a luta das mulheres. Então, o MNU, desde o início da sua história, ele está muito marcado pela luta das mulheres negras. Maravilha, Rê. Gente, vou aproveitar para contar para vocês que a gente teve um probleminha técnico no Facebook, então a gente começou a transmitir, no meio da fala da Rê, a gente começou a transmitir também lá na Marcha das Mulheres Negras, né, como a Camila nos contou no começo. Então quem perdeu o nosso comecinho, a gente teve um abre-caminho maravilhoso com a Nega Duda. Eu fiz um pouco do contexto da história e da luta, do legado das mulheres negras, que tanto a Marcha das Mulheres Negras Nacional de 2015, quanto a nossa marcha aqui de São Paulo faz parte desse processo histórico de luta e de resistência, né? Tudo, ancestralidade é isso, né? Um contínuo também, então a gente está nesse mesmo caminho. E agora a gente ouviu a Regina, que vocês pegaram o finalzinho da fala, falando um pouco de como a história do MNU se cruza e faz parte também da história da luta das mulheres negras, que foi o que ela trouxe aqui, ressaltando o encontro feminista de Bertioga de 85, que inclusive tem vídeos disso no YouTube para quem quiser ver. Tem um vídeo bem especial que traz até a Luísa Bairros cantando, muito jovem. Então, assim, a gente tem a luta das mulheres negras tem história, e é uma história que, inclusive, parte dela, né, está documentada, dá para a gente correr atrás para olhar. E agora eu queria passar para Zezé, para Maria José Menezes. Ah, meu Deus, vai ser Zezé, é a segunda vez que eu faço isso, que a gente carinhosamente chama de Zezé, para ela falar um pouco do impacto da Marcha Nacional como um fator mesmo multiplicador para as mulheres negras, como ela enxerga esse processo. Zezé, com você. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. É Zezé mesmo, Ju. Eu sou Zezé Menezes, eu sou da Marcha das Mulheres Negras e também da MAI, Coletivo de Mulheres Negras. É uma honra estar nesse momento, nessa celebração, né, que a gente sempre faz na rua, e hoje também num ambiente virtual, mas tão potente quanto. A gente começou o dia com a saudação das IAs, e foi um momento muito potente. Agradecer a toda a equipe do SESC, que desde ontem tem nos ajudado a colocar, né, para a rua, né, a nossa marcha na rua, tem sido uma experiência muito agradável. Muito obrigada a cada um e a cada uma de vocês. Saudade Nega Duda, que eu sou fã. A nossa querida companheira Ju, sempre potente e sempre forte, firme e com uma produção intelectual importante. A Regina, com esse resgate histórico. E eu estou realmente muito contente. Eu queria só lembrar uma coisa, né, da luta das mulheres negras, antes de falar da nossa marcha, né, do Núcleo Impulsor,
que o papel fundamental das mulheres negras no processo da consolidação da nossa Carta Magna, da nossa Constituinte de 88. Então, em 87, as mulheres das periferias, foram fundamentais para os avanços em relação ao SUS, ao acesso à saúde e à educação. Então, esse processo é um processo contínuo. O que nós estamos fazendo hoje é dando continuidade a esse processo de lutas, né, que nós sempre fizemos. E aí, voltando para 2014, que é quando a gente começa a fazer as reuniões do Núcleo Impulsou, em São Paulo, preparatório para a marcha de 2015, foram momentos muito importantes, nesses momentos em que nossos encontros eles eram formados por mulheres jovens, muito jovens, que estavam se rearticulando, estavam se articulando, por mulheres mais velhas, de movimentos já estabelecidos, que estavam se fortalecendo naquele momento, mulheres que vinham da capital, né, mas também das cidades do interior e do litoral. Então, a caminhada, a trajetória foram momentos especiais, e foram muito ricos, de muita construção e de fortalecimento, e nessa trajetória surgiram vários movimentos, vários grupos. Então, a Marcha das Mulheres Negras, ela está consolidada, mas além da Marcha das Mulheres Negras, inúmeros grupos de mulheres negras, de jovens, de artistas e ativistas das mais diferentes vertentes se formaram, ou então se fortaleceram, ou se rearticularam. Então, a trajetória, essa caminhada da marcha, ela foi fundamental para trazer e para fortalecer e para nos ainda mais a nossa trajetória, que sempre foi de muita luta, né? Nos 5 anos, eu queria também resgatar um papel importante. Em 2004, as mulheres negras e as mulheres indígenas firmaram um compromisso, né, de parentesco, e esse compromisso de parentesco dizia que, olha, nós estamos em lutas, as nossas pautas são próximas, são muito claras, nós sofremos as mesmas violências na nossa história, violências de sequestro, né, de violações dos nossos corpos, de exploração, de genocídio. Então, nós temos que juntar as nossas lutas. Então, esse compromisso de parentesco das mulheres negras com as mulheres indígenas também foi muito importante, e a Marcha das Mulheres Negras consolida isso todos os anos, chamando as nossas parentes indígenas para participarem da nossa marcha, né? No dia 22 nós tivemos uma live com a representantes do movimento indígena, né, com a mulher indígena, e isso é o que fortalece, é o que dá, né, corpo e alma à nossa trajetória. A marcha, ela acontece em 2015, então, mas, e aí a tarefa, né, teoricamente estava cumprida, mas nós estávamos tão organizadas, essa reorganização das mulheres, ela foi tão potente, que em muitos estados, as mulheres negras se mantiveram firmes, né, a marcha de 2015, ela gerou com que marchas em vários estados se consolidassem. Então, nós temos marchas de mulheres negras em vários estados do país, e a Marcha das Mulheres Negras de 2015, de São Paulo, né, o Núcleo Impulsou, tornou-se a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, né? Então, é um momento histórico para São Paulo, para nós, mulheres negras, em que a gente consolida essa trajetória de lutas, né, e aí, a partir daí, a gente faz uma série de ações, né, da conjuntura, né, nossas intervenções na conjuntura nacional e local, e é uma história maravilhosa, que a gente vai contar um pouquinho ainda por aqui. Obrigada, Zezé. É muito importante, a Zezé, resgatar esse
esse documento da Aliança de Parentesco, né, firmado em 2004, na primeira Conferência de Políticas Públicas para as Mulheres, e como é um desafio que a gente se coloca, e a gente quer que cada vez mais outros atores se coloquem para além de um documento, isso se refletir na nossa prática política, né, então é o que a gente tenta na marcha o tempo todo. E aí a Zezé trouxe um contexto importante da nossa organização aqui em São Paulo, e aí eu queria falar um pouco de como estar aqui em São Paulo é sempre uma trincheira de luta, porque é um estado muito rico, e a gente sabe que riqueza, né, dentro dessa perspectiva neoliberal, se constrói dentro de uma ótica de desigualdade, de opressão, né, só assim se constrói riqueza, e a gente vê como esse estado rico não se consolida nas nossas casas, nas nossas moradias, nas periferias, e ao mesmo tempo isso faz com que seja cada vez mais imperativo o trabalho das mulheres negras, que sempre estiveram nas pontas fazendo esse trabalho que alguns setores chamam de trabalho de base, mas a gente só chama de trabalho com nós mesmos, né? Porque é isso que é, no final das contas. E aí eu queria trazer um pouco de como a gente está organizada aqui em São Paulo, porque eu acho que isso diz respeito um pouco do que a Zezé estava falando, né, de como a gente responde e está muito atenta à conjuntura política. Então, aqui em São Paulo, a gente trabalha, o coletivo Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, a gente trabalha basicamente em 3 frentes, né? Uma frente é o acolhimento, que a gente chama de acolhimento, que é esse acolhimento de nós mesmas e de outras manas que se achegam ou que nos pedem qualquer tipo de auxílio. Nesse sentido, inclusive, a gente tem um fundo solidário para isso, que foi essencial nessa época aqui do Covid, onde a gente conseguiu fazer um trabalho interessante de assistência mesmo, né, das manas. Então, a gente tem essa vertente que é o acolhimento, que é um desafio para nós também internamente, mas também como a gente coloca isso para fora. A outra vertente seria a formação política. Então, a gente entende como é importante as mulheres negras se autoformarem e trocarem muita informação em todos os âmbitos. Então, a formação política sempre foi algo que o nosso coletivo insiste, continua insistindo e vai continuar insistindo. E essa incidência na conjuntura, porque ela é muito necessária sempre, né? Essa incidência na conjuntura. E aí, nesse sentido, eu queria passar de novo aqui para a Zezé, para perguntar um pouco sobre esse papel da marcha como um coletivo atento à conjuntura política ao longo desses anos, e como isso é importante para a gente também dialogar com os nossos processos formativos, e, por fim, como isso vai se traduzir na luta, né? Então, como a gente coloca a luta e as coisas que a gente está elaborando para fora a partir desse acúmulo. Então, Zezé, você podia falar um pouquinho para a gente dos pilares da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e como você enxerga esse processo? Sim. Quando você fala do acolhimento, nesse momento em que a população negra, a população brasileira, mas em especial a população negra, né, está vitimada por uma pandemia, por uma epidemia, cujos reflexos poderiam ter sido muito menores, né, nós tivemos perdas que poderiam ter sido minimizadas ou reduzidas, né, e não foram por conta de falta de políticas públicas, né, e foi um projeto, que é um projeto político, né, um projeto de Estado, não acolher e não reduzir as mortes e a gravidade dessa pandemia. A Marcha das Mulheres Negras, como você falou, e mais muitos outros coletivos de mulheres, as populações das periferias, do campo, né, os quilombolas, a gente tem feito algo que sempre fizemos, que é a ajuda mútua.
que é o conceito da nossa forma de viver tradicional, que depois a Ju vai falar um pouquinho do bem viver, mas o que a gente faz é colocar em prática esse bem viver. Então, o acolhimento ele foi essencial nesse momento, está sendo essencial nesse momento, mas mais que isso, o acolher, mas também na perspectiva, que a gente vai falar em outro momento, do futuro. Como é que a gente pensa o mundo pós-pandemia? Porque não é o mundo que nós queremos, né? É esse mundo de exploração, de falta de solidariedade e de descaso com as vidas que estão aqui, com as que virão. Então, esse é um aspecto fundamental na nossa forma de política, né? da nossa praxis. A nossa prática política é uma prática que está sempre pensada na coletividade. Então, nós nos organizamos voltado para projetos que tratem de formação política. Então, Narrativas da Liberdade, da qual a Ju foi uma das coordenadoras, é um projeto de formação política para as mulheres das periferias. E aí as formações, elas são dadas nos territórios, né? E específico, inclusive, para as mulheres que estão no nível de vulnerabilidade, que não tem nem acesso à internet. Então, a gente faz a própria panfletagem, nós fazemos a panfletagem, nós fazemos a conversa nesses territórios. Então, isso é muito importante, né? Essa sensibilidade de pensar nos segmentos que estão mais, né, que sofrem cada vez mais essas assimetrias, né, essas desigualdades, que estão nessa parcela de desassistência total. Então, a Narrativa é um projeto da Marcha. Um outro projeto, que é o Aquilombar, que é voltado para as mulheres, principalmente para as mulheres da Marcha, né, ou para as mulheres também que fazem parte do Narrativas. Esse é um outro projeto de formação política, né, e a nossa incidência também na conjuntura, ela se deu em vários momentos. Eu queria falar de um momento especial, que foi a nossa luta contra as reformas da Previdência. Né? Essa reforma da Previdência, no momento em que você tinha um projeto do Estado, né, que ia tirar, e que, de fato, retirou direitos da classe trabalhadora. Então, nós sabíamos o que seria, né, essa retirada de direitos. Embora uma parcela importante da classe trabalhadora negra esteja na informalidade, mas nós sabíamos, nós pensávamos que não nesse segmento, nós queríamos a inclusão dessa parcela da classe trabalhadora negra na formalidade, no mercado formal do trabalho. E a reforma da Previdência, o que ela fez foi acirrar ainda mais essas desigualdades. Ela jogou na informalidade uma parcela importante da população brasileira, principalmente mulheres e homens, e principalmente a juventude negra. Então, é muito grave essa perda de direitos, né? Então, foi um projeto que sacrificou muito a população, né? Mas principalmente a nós. Nós também tivemos as ruas em muitos momentos, e eu lembro muito do momento em que houve o assassinato de Marielle Franco. Esse momento, as mulheres negras se organizaram, nós nos organizamos e nós fomos para a rua, né, reivindicar e falar quem matou Marielle, e lamentar a perda dessa ativista, mas também lembrar a perda de tantos e tantas dos nossos, né? Então, nós também temos como pauta, né, a brutalidade policial, porque nós somos mulheres e somos nós, as mulheres negras, que choramos as perdas dos nossos jovens, das nossas jovens. Então, são momentos importantes e que a gente só consegue pautar essas causas quando estamos juntas, quando estamos organizadas. Então, a marcha é um espaço de organização política que nos fortalece, que faz com que a gente consiga discutir essas pautas nacionais. Só para finalizar, 2 momentos bem gostosos, né, desses 5 anos,
que foi o momento em que a gente teve uma conversa bem gostosa com Patrícia Phil Collins, foi muito gostoso, muito importante para isso, essa interação, e fortalecer, né, ter essa teórica, essa ativista negra, né, estadunidense, mas que somos todas negras, né, africanos em diáspora, então o que elas sofrem lá, nós sofremos aqui, essa troca de saberes foi muito fortalecedor. Né? E, por fim, a nossa, né, a Angela Davis também, né, em muitos momentos, ela também foi né, ela veio ao Brasil ano passado, se não me engano, e foi também muito bom. Né? Nós tivemos uma audiência com a Angela Davis e foi super importante também. Então, um pouco do que, né, dessa trajetória da marcha, né, um pouco das nossas lutas políticas e momentos tristes, mas momentos também importantes. Obrigada, Zezé. Você vai falando, vai passando um filmezinho assim, né, na nossa cabeça, porque são muitos anos mesmo de luta. E em coletivo, né? Porque é um desafio estar em coletivo. Eu ando falando bastante isso, que a gente tem que também desromantizar isso de estar em coletivo, mas é aí que mora a nossa força, né? Então a gente tem que sempre fazer esse exercício de olhar o coletivo. E nesse sentido, eu fiquei aqui pensando na Regina, porque a Regina é também uma mulher de coletivo, né? Ela está na Marcha das Mulheres Negras, ela é do MNU, e ela também é da Amparar, né, que é a Associação de Parentes e Amigos de Preso. E então ela está ali, né, ela dialoga com esses segmentos todos que são marcados também pela subtração, né, histórica, pela violência do Estado, e também que está sofrendo os efeitos mais nefastos dessa pandemia de maneira geral, né, esses diferentes grupos que a Regina consegue articular e estar em coletivo. E aí eu queria saber de você, Regina, você que faz parte, inclusive, de coletivos mistos, mistos a gente chama, né, quando tem homens e mulheres, não são só de mulheres como é o nosso, né, como você vê esse momento organizativo das mulheres negras, né, pelo que você já passou, pela sua experiência, olhando para trás, quando você olha aqui para o hoje, quando você vê uma reunião como estão sendo as reuniões desse processo, que todo mundo está vendo um pouco do resultado hoje online, que é a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, reuniões que a gente também aprendeu a fazer online, com mais de 70 mulheres negras de todos os lugares, da Baixada, de todas as periferias. Queria que você falasse um pouco de como você avalia mesmo esse momento esse momento organizativo que nós estamos enquanto mulheres negras. Liga seu microfone, gatona, que eu quero ouvir sua voz em alto e bom som. Esse momento, apesar de ser um momento extremamente adverso, por conta da pandemia, mas por conta de acontecimentos anteriores à pandemia, né? Nós vemos de uma crise econômica, de uma crise política, e que, de repente, chega a crise sanitária no país. Mas, se a gente vive um momento adverso, e eu acho que isso está muito ligado à nossa ancestralidade, nós, mulheres negras, sempre temos os caminhos para enfrentar a diversidade. E eu acho que a marcha, eu não pude participar em 2015, eu participo dos últimos 5 anos, né? A partir de 2016 eu não pude participar porque estava muito doente, me preparei para estar em Brasília e não consegui, porque estava muito doente. E, para mim, tem sempre essa coisa de que o crescimento que a marcha de 2015 dá às condições organizativas da mulher negra no Brasil é impressionante. É impressionante. E, para mais do que isso, por exemplo,
eu acho que são dois fatores, né? A questão da marcha das mulheres negras em 2015 e, infelizmente, a morte da Marielle Franco em 2018 vai impulsionar esses dois fatores juntos vão impulsionar de uma maneira tão significativa que nós temos rede de mulheres negras na Bahia, no Rio de Janeiro, no Ceará. Nós temos frente de mulheres negras a partir de 2015 e fortalecida, inclusive com a eleição de várias deputadas estaduais, de várias deputadas federais negras. Nós estamos num momento, pode parecer contraditório dizer que nós estamos num momento bastante forte da nossa organização por conta da diversidade que está se apresentando, mas é isso, nós encontramos força e isso está no DNA da história da mulher negra, né? A mulher negra foi a que encontrou as soluções possíveis para o 14 de maio, quando nós fomos deixados à nossa própria sorte. Então, o nós por nós das mulheres negras sempre foi coletivo. O fazer coletivo, porque assim, nós nunca, na periferia, em condições adversas desde sempre, porque salários mais baixos, trabalhos mais degradantes, por uma série de questões, nós nunca deixamos as outras para trás, né? Mulheres pobres de periferia que nada têm, dividem o pouco arroz, o pouco feijão com a vizinha, com a comadre, com a irmã, e é um pouco isso que nós estamos assistindo agora, é o dar as mãos para superar as adversidades colocadas pela conjuntura da pandemia, mas também por uma conjuntura que antecede a pandemia, que era uma conjuntura extremamente adversa, mas que nós estamos nos organizando para reclamar políticas públicas, para reclamar solidariedade da população em geral, para exigir atendimento na saúde, na educação, em vários setores da nossa vida. Então, por contraditório que pareça, e a nossa vida é isso, né? A junção e a exploração do contraditório, nós hoje estamos num momento organizativo bastante bom. E falando isso da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, que infelizmente esse ano não pode ir para a rua, mas nós já fizemos coisas hoje, já fizemos coisas maravilhosas. As manas já foram para a rua fazer fachaço, já algumas lives já aconteceram, e nós estamos caminhando assim. É difícil caminhar no coletivo, é difícil, mas nós sabemos que juntas nós somos mais fortes. Nós sabemos que juntas nós somos mais fortes. Então, nós estamos num momento sui generis da organização das mulheres negras. Nós estamos num momento sui generis. E acho que ela é mais sui generis, até porque ela não tem estrelas, né? São as mulheres negras de todos os lugares, por exemplo. As mulheres... a grande maioria de quem está no movimento abolicionista, de abolicionista penal, de ajuda, de auxílio aos presos, aos familiares de presos, a sua grande maioria são mulheres. Mulheres. E essas mulheres unidas no Brasil conseguiram barrar uma coisa que aconteceu com a pandemia, que era o seguinte: foi proposto um decreto de que os apenados, ao apresentar sintoma de Covid, seriam tratados em containers
colocados em containers, isolados em containers. As mães, as mulheres, as irmãs, as avós foram para as portas dos tribunais, não sei o quê, e conseguiram barrar isso. Então, é um processo de organização. E eu estou falando de um lugar onde eu milito. Eu não tenho nenhum familiar apenado, nada, mas eu descobri na luta contra o racismo que é impossível lutar contra o racismo se você não lutar contra o encarceramento em massa. Então, é por isso que eu estou na Amparar, né, Associação de Amigos e Familiares de Presos, e no MNU ao mesmo tempo, e componho a Marcha de Mulheres Negras, porque se a exploração é tríplice, é essa triplicidade que eu tenho que combater. Nós estamos, eu acho que, num momento muito, muito, muito importante da organização das mulheres. Nós estamos aí à beira de uma eleição em que o movimento de mulheres, mas não só o movimento de mulheres, as mulheres da periferia compreenderam que elas têm que estar disputando esse poder, tendo não só a representatividade enquanto figura negra, feminina, mas a representatividade enquanto figura negra, feminina, que defenda a pauta contra o patriarcado, contra a exploração sexista, contra a exploração racial. E eu acho que isso vai resultar em muitas mulheres eleitas para a vereança e algumas, muito menos do que eu gostaria, para as prefeituras desse país. Maravilha, Rê. Muito bom te ouvir, muito bom. Quero pegar um gancho aqui, dialogando com esse trampo coletivo da marcha, que hoje a gente está aqui no marco do 25 de julho. Acho que duas coisas são importantes falar, porque muita gente acha que a marcha também se organiza para fazer o 25, e aí nas falas da Zezé, nas falas da Regina, a gente tem pontuado que, enquanto coletivo de mulheres negras aqui em São Paulo, a gente está junto o ano todo. E depois de hoje, a nossa programação segue no Julho das Pretas, que também é legado e acúmulo das mulheres negras, né? O Julho das Pretas, que surge em 2013 no ODAR, Instituto da Mulher Negra lá da Bahia, e que a gente segue o legado e ele é fortalecido com a marcha. Então, inclusive, no final da nossa programação, dia 30 de julho, se eu não me engano, 31, gente, peço desculpa, mas eu acho que é 30, vai ter um debate com pré-candidatas, porque a gente acha importante, de fato, também fazer esse debate sobre essa disputa da política institucional, porque a gente sabe que a política como um todo, a política da rua, a gente faz há bastante tempo, e como também esse lugar da política institucional é um lugar que a gente precisa prestar atenção. E aí eu quero dar um gancho aqui para a Nega Duda, por quê? Porque a Rê trouxe isso, que é esse momento contraditório, né, de a gente estar num momento organizativo bom, apesar dessa conjuntura, apesar dessa subtração de direitos, e eu fico pensando que isso tem a ver com a nossa história, né, Rê? Quanto mais batem, mais a gente se levanta. Então, é até alusivo ao poema da Maya Angelou, né? E ainda assim eu me levanto, porque a gente tem essa ancestralidade que transforma escassez em abundância. E aí, falando disso, eu lembro das nossas mães, e hoje é o dia das Iabás, é dia de louvar também as Iabás, e aí eu queria convidar a Nega Duda para dar mais uma palhinha para a gente. A gente tem aqui a Nega Duda, que é macota, então é importante ouvir e trazer um pouquinho mais desse axé nesse sábado, que é dia das Iabás. Nega Duda, com você. Fele, fele, Iemanjá Ecum, Agô, Quirimão, Ajacai, Baru, Auauê.
Agofirimo, Ajacaibaru, Baru, Arawe, Telepele, Yemajaeku, Agofirimo, Ajacaibaru, Baru, Arawe. Kinijeni lelodo, Yemajao, Atoka pelebe, Ia oromio, Kinijeni lelodo, Yemajao, Atoka pelebe, Ia oromio. Kinijeni lelodo, Yemajao, Akota pelebe, Ia oromio. Agô, Iemanjá. Hoje é dia da Rainha do Mar, hoje é dia das Iabás, hoje é dia da Dona dos Oris, hoje é dia de Odoiá, hoje é dia de Odofiaba, Marielle presente. Hoje é dia de Alodê. Hoje é dia de mãe de todos os Oris. Hoje é dia de Eruia. Eruia é preta, pretinha, retinta. Salve, Marielle. Seios fartos, Dandaluna. Inaê, Isis, Janaína, Marabô, Maria, Nossa Senhora da Conceição, salve Marielle, Afrodite brasileira, salve Regina Lúcia, Nossa Senhora dos Navegantes, salve Juliana Gonçalves, as Iaras Ameríndias, salve Maria José, La Virgem de La Regra, Mucunã, Princesa de Aiocá, Princesa do Mar, Kinijeni lelodo, Iemanjao, Akota pelebe, Ia oromio, Kinijeni lelodo, Iemanjao, Akota pelebe, Ia oromio. Nega Duda, o seu axé chegou aqui. Espero que tenha chegado para todo mundo aí. Fiquei emocionada. Obrigada mesmo. Muito importante, viu? A gente faz política assim, né? Assim no afeto, assim no axé, assim sentindo a energia da outra que passa pelo computador. É uma coisa incrível isso. E eu quero, nisso, pedir para a gente mandar um axé especial para a Érica, que é a nossa intérprete aqui, porque a gente teve um problema, a Vanessa, que estava com a gente, teve um problema técnico, então ela acabou caindo da nossa live. A gente sabe como esse trabalho é importantíssimo da acessibilidade, então é algo que a Marcha das Mulheres Negras está também engatinhando, aprendendo. Temos mulheres pretas que estão nos ajudando nessa batalha, então Sueli Rezende, a Mona, estão nos ensinando muito com relação a isso, e a gente sabe que é um trabalho que é cansativo, exige muito, e que por isso é sempre bom ter duas pessoas para fazer essa tradução, mas infelizmente a Vanessa teve um problema, então eu estou dizendo isso para a gente mandar aqui energias positivas para a Érica, e também ser compreensivo, né, com a tradução. A gente sabe que isso é cansativo, mas, Érica, tá tudo certo, estamos com você, e a gente vai falar mais pausadamente, eu, inclusive, porque eu me empolgo e começo, a querer falar um monte rápido. Vamos tentar falar mais devagar, para também ajudar o trabalho da irmã, para fluir também melhor.
E agora a gente está indo para o nosso terceiro bloco, e eu gostaria de, né, agora que a gente está fortalecida por esse axé da Nega Duda, vamos falar um pouco sobre o nosso manifesto e sobre esse momento que a gente está vivendo, que é da conjuntura. Todo ano a marcha lança um manifesto, a gente aprendeu isso também com as nossas mais velhas, quando elas lançam a carta à sociedade brasileira em 2015, quando a gente mantém a marcha aqui, a gente também sempre faz um manifesto, todo ano o manifesto tem um eixo que dialoga com as nossas questões históricas, mas também, como a Zezé trouxe, fala da nossa conjuntura. Quem quiser ler o nosso manifesto na íntegra, acompanha a página da Marcha das Mulheres Negras e o Instagram, lá no link da bio tem um Linktree, que inclusive foi uma mana, Simone, obrigada, que fez pra gente da marcha. E aí você ali vai conseguir ver todos os links, inclusive o manifesto na íntegra. É o documento político que a gente também leva para a rua junto com a nossa marcha. Então é bem importante que as pessoas possam ler e possam dialogar com esse documento. Eu quero ler um trecho do documento, porque como não poderia deixar de ser, nesse ano o documento versa bastante sobre esse momento que a gente está vivendo, que é tudo isso, é essa potência que a Regina trouxe, é um pouco o agravamento de condições estruturais negativas, então traz um pouco disso. Então eu vou ler aqui, e o nosso eixo, porque a gente também tira um eixo dialogando com a política, com o contexto político todo ano, o nosso eixo desse ano é nem cárcere, nem tiro, nem Covid, corpos negros vivos, mulheres negras e indígenas, por nós, por todas nós, pelo bem viver. Então, vou ler um trechinho aqui para vocês. No Brasil, a pandemia escancarou as desigualdades econômicas, sociais e raciais. A crise sanitária mostrou que o racismo estrutural impõe à população negra a maior vulnerabilidade diante da Covid, pois é esta parcela da população que segue sem acesso aos direitos básicos de saúde, saneamento, educação e moradia, particularmente mulheres negras e pobres e trabalhadoras informais. São as mulheres negras e pobres que têm sua condição agravada, pois, além de estarem nas ruas, batalhando pelo sustento de suas famílias, assumem os cuidados com a casa, com as crianças, com os idosos e doentes próximos. E ainda tem um enfrentamento do aumento da violência doméstica, que também aumentou em níveis alarmantes durante a pandemia. E aí, nesse cenário, vamos falar dessa pandemia, o que ela está causando também, como nós, enquanto mulheres negras, estamos dialogando com esse contexto. Queria passar para a Zezé falar um pouco mesmo da condição das mulheres negras e do povo negro como um todo. Acho que a Regina trouxe aqui, quando ela traz esse aporte importante, né, dessa luta de mulheres e homens. A nossa luta é pela emancipação do povo negro, não existe emancipação da mulher se não houver emancipação do homem, se não da pessoa trans. Então a gente luta, e as mulheres negras pautam isso há bastante tempo, para o fim de todas as opressões e exclusões, né? Então, queria pedir para a Zezé falar um pouco sobre esse cenário. Tem um som vazando, um cachorrinho latindo. Então, vamos só ver de quem é para a gente poder ouvir a Zezé. Mas ela falar um pouco desse cenário mesmo e da condição do povo negro diante da pandemia do Covid. Zezé. Obrigada, Ju. A primeira coisa que eu quero dizer é que a pandemia, ela começou, o foco inicial foi na China, e aí você tem um período em que você já tem estudos naquela região, em que você tem o grau de transmissão, você tem a letalidade do vírus, né? E aí, quando a pandemia passa para a Europa e depois vem para as Américas. Então, quando chega no Brasil, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, de antemão, por informações de cientistas, o governo brasileiro já sabia, tecnicamente, quais eram as medidas a serem tomadas e o risco que a população estava submetida. Então, o governo sabia, olha,
fizer tais e tais estratégicas, de acordo com a OMS, se vocês fizerem tais e tais coisas, vocês vão conseguir minimizar a pandemia, a mortalidade, né, e vai minimizar as mortes, a transmissão e as mortes do vírus no país. O que o Brasil fez? Bom, essa semana saiu um resultado de que o governo federal não gastou nem 30% dos recursos dos quais eles estavam destinados ao controle da pandemia. Em abril, a organização da qual a Marcha faz parte, né, a Coalizão Negra por Direitos, exigiu do Ministério da Saúde, informações sobre critério, cor, gênero das pessoas que estavam que tinham sido contaminadas e das mortes, né? Porque a gente já existia um cenário de que, olha, a pandemia chegou no Brasil inicialmente com segmentos de maior, né, da classe média alta, mas curiosamente a mortalidade estava muito presente, muito maior na população de menor renda. Nos trabalhadores domésticos, trabalhadores informais, ou as pessoas dos serviços básicos e essenciais. Isso para a gente ter um panorama do que é uma pandemia, do que são políticas públicas e de como é que o Estado vai gerenciar recursos, aplicar recursos ou não para proteger a sua população. Né? A Chilembembe fala muito disso, que é a necropolítica, que quando você negligencia políticas de Estado para proteger parcela da população, e essa parcela da população, a população mais vulnerável, você está decidindo quem vive e quem morre. E isso é de uma gravidade absurda. A pandemia no Brasil, ela está sendo utilizada como uma estratégia para tirar vidas de pessoas mais pobres, de maior vulnerabilidade, como diz o nosso texto, vulnerabilidade econômica, social e racial. E essa parcela da população que se aquilomba, que se organiza há 500 anos, porque a gente ainda não saiu, né, a gente está no dia 14 ainda, né, de maio, e aí como é que você sobrevive nesse 14 de maio no Brasil? Você sobrevive a partir de estratégias criadas por esses segmentos, principalmente por mulheres, mas também por homens, por essa população que vai buscar formas de compartilhar recursos, alimentos, afetos, solidariedade. Mas o estrago está feito. E ele é muito profundo. As desigualdades se acirraram nesse momento, então nós temos um quadro de acirramento das desigualdades, porque parcela da nossa população, 60% da nossa população, vive de trabalhos precários, serviços domésticos, diárias, né, são os diaristas, e essa população ela perdeu a renda de uma forma abrupta. E o Estado brasileiro não foi capaz e escolheu uma política de não cuidar dessa população, de não aplicar os recursos públicos para essa população. E pior, curiosamente, é essa população, esse extrato dos habitantes da nossa população que paga mais impostos. Então, proporcionalmente, somos nós, mulheres negras, que pagamos mais recursos às nossas rendas para manter o Estado. Então, é de um nível de crueldade extremo. Então, como é que você convive e quais são essas estratégias? As estratégias são de fortalecer redes, mas também de cobrar políticas públicas, né? Nós não podemos deixar que, olha, o Estado não está fazendo a sua parte, não, mas nós vamos lá e nós vamos cobrar a parcela que nos cabe, né? A parcela
de políticas que vão proporcionar ou que vão nos possibilitar reduzir impactos, mas o impacto na nossa população, o impacto da Covid-19, ela foi muito maior e muito mais drástica na população brasileira, na população negra, na população pobre, não porque a transmissão foi maior entre nós, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? O nível de transmissibilidade, ela ocorre em outros setores, em outros segmentos também, mas para a gente não falar que, olha, a maior parte da população negra ela é mais suscetível ou ela se negligencia mais o cuidado. Não é isso. Essa população ela está morrendo mais porque ela não está recebendo políticas públicas de proteção às suas vidas. É a população que é obrigada a pegar transporte público cheio, é a população que está mais exposta aos trabalhos nos hospitais, né? Quem o médico atende, mas quem vai fazer o cotidiano, quem vai trabalhar com a paciente, com o paciente, são as enfermeiras, são as assistentes, né, de enfermagem. A população que vai limpar tudo isso, a mão da limpeza é a mão preta, gente. É a mão que vai colocar, a mão que vai limpar a sujeira que a branquitude faz nas suas casas. Então, a vulnerabilidade, ela está atrelada às desigualdades raciais, sociais e econômicas, e isso chama-se racismo. A palavra é racismo estrutural. Então, a gente tem esse panorama nessa conjuntura e no momento em que você já tinha, como a Regina falou, uma crise econômica, uma crise política, e aí você vem com essa pandemia. Mas eu queria também lembrar que que no último período nós tivemos pandemias, ou nós tivemos epidemias importantes no Brasil. Nós não temos só a Covid. A gente tem a dengue, a gente tem a chikungunya no Nordeste, a gente tem a febre amarela, que mata também. Então, o sucateamento dos serviços públicos, das políticas públicas, ela tem gerado mais mortes nas periferias, mais mortes para as populações de maior vulnerabilidade. Então, é um quadro mais preocupante, e que a participação e a mobilização do movimento negro, em especial das mulheres negras que estão fortes, né, que tem que estar forte, né, essa posição de se colocarem como fortalezas, né, que é tão cruel, mas que é o que nos resta, faz com que a gente também tenha tido um papel importante no cuidado, na manutenção dos nossos e das nossas. Um pouco disso. Maravilha, Zezé. É isso, a gente se coloca como tem esse lance da mulher negra forte, né? E quando uma mulher negra não está nessa condição, está enfraquecida, se sente enfraquecida, ela cai no colo de outra mulher negra que vai ali nutrir, vai ali cuidar. Eu acho que é nessa toada que a gente fica, né? E eu queria ouvir a Regina, porque às vezes traz esse quadro, a gente bateu aí mais de 85 mil mortes, a gente sabe a predominância da cor dessas pessoas, na cor né, da onde essas pessoas estão aí nessa sociedade, mais de 1.000 mortes por dia, e aí nesse sentido, essa participação das mulheres negras no combate ao Covid tem muitas nuances, vai dessa nuance que a Zezé trouxe para nós, que as mulheres estão ali nessa linha de frente do cuidado, seja sendo as enfermeiras, as assistentes sociais, né, estão assim, ali na linha de frente desse cuidado, e também as que não fazem parte, né, dessa linha de frente por não trabalharem, né, com saúde, etc., também estão, de alguma maneira, envolvidíssimas no combate ao Covid. E aí eu queria que você falasse um pouco, eu sei que você falou um pouquinho já, mas trazer mais nuances que você enxerga, né, da participação das mulheres negras no combate ao Covid, como você está vendo esse cenário.
abrir. Desculpa, gente. Primeiro, saudar, gratidão, nega Duda, não creio em deuses que não dançam. Fiquei muito emocionada, precisava dizer isso. Eu acho que são vários os aspectos. Nós temos que pensar que a pandemia, na verdade, escancarou a desigualdade racial que a gente já falava há tanto tempo. E eu acho mais. Eu acho que a pandemia caiu para esse governo atual como uma luva, porque era um programa político se livrar da população vulnerável, né? Então, não é à toa que os números absolutamente estáveis em patamares elevadíssimos, mais de 1.000 mortes por dia, o governo estadual está desmontando hospitais, né? O governo municipal desmontando hospitais de campanha. E eu acredito que as mulheres negras estão hoje em todas as frentes, desde a arrecadação de alimentos para distribuição e mesmo sob risco, evidentemente tomando os cuidados necessários, colocando máscara, luva, usando álcool gel, a gente tem feito também essa distribuição, porque nós temos que pensar que, infelizmente, as políticas públicas, na verdade, os direitos do trabalhador brasileiro sendo retirados há mais já de 3 anos, 4 anos, né? A gente vem nessa toada de retirada de direitos que vulnerabilizou ainda mais a população negra, porque está nos trabalhos menos reconhecidos, está nos trabalhos informais, e a pandemia recrudesce isso, e a única saída que existe hoje é nós por nós. Então, as mulheres negras, elas são as técnicas de enfermagem, elas são as empregadas domésticas que não conseguiram estar em isolamento. A nossa população não conseguiu fazer isolamento por uma série de fatores, né? Uma série de fatores que vai desde casas pequenas, com um número grande de pessoas, por fatores de que tem que continuar trabalhando, porque tem que levar comida para casa, e esses fatores somados, na verdade, nos deu a exata figura da nossa importância para a nossa sobrevivência. Nós nunca estivemos tanto nós por nós. E as mulheres negras estão à frente de várias questões. Por exemplo, nós tivemos agora em uma favela e 2 comunidades periféricas soluções locais, como gente para atender, socorrer, levar para o hospital quem tivesse com sintomas do coronavírus, gente para pesquisar na localidade quem estava passando necessidade, precisando de gênero alimentício, de medicação, etc., sem acesso ao álcool gel, à água, e a gente está com movimentos de exigência, nesse momento, que há um marco regulatório de acesso à água absolutamente adverso, com privatização, com proposta de privatização de água nesse país. Nós temos um pessoal correndo e as mulheres negras muito nesse sentido, porque se a gente for ao Grajaú, se a gente for à Brasilândia, se a gente for às diversas periferias
dessa cidade, desse país, a gente vai ver que é lá que falta água, e são as mulheres negras que reclamam a água, são as mulheres negras que, além de recolher e distribuir alimentos, recolher e distribuir sabonete, álcool gel, além de recolher e de fazer vaquinhas, contribuições solidárias para resolver questões prementes, porque os nossos governos, todos, a nível municipal, estadual e federal em São Paulo, nós não temos uma política concreta de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Nós não temos salário emergencial nem a nível municipal, apesar de São Paulo ser uma cidade riquíssima, nem a nível estadual, apesar da gente gritar aos quatro cantos que São Paulo é o estado mais rico do país, e nem a nível federal, gente, o pessoal fala, tem um auxílio emergencial. O auxílio emergencial, a proposta do governo era R$200 de auxílio emergencial. A gente sabe que não compra uma cesta básica. Então, se nós temos R$600, que, com a dificuldade que está, olha, nós temos também grupos organizados de mulher para conseguir fazer com que o auxílio emergencial chegue às populações mais vulneráveis. Temos vários grupos de gente que preencheu, que cedeu celular, mulheres negras, mulheres periféricas fazendo essa ação. Então, na verdade, mais do que à frente, nós estamos tomando para nós a solução, que é desde exigir políticas públicas, desde mostrar a perversidade que é a retirada de direitos, nos solidarizar com as categorias, por exemplo, nós temos agora os metroviários de São Paulo, tendo seus direitos retirados pelo governador João Dória, e a gente tem um processo de solidariedade entre mulheres, entre o pessoal da periferia. Então, eu acho que a gente pegou para a gente resolver as questões que os governos não deram resposta. Não deram resposta mesmo, em todos os níveis. Muito pelo contrário, sucateando o governo da cidade de São Paulo está falando em privatizar o Hospital do Campo Limpo, que é o hospital de referência para aquela localidade em Covid-19. Então, olha, gente, eles nos apresentam a política de morte e nós devolvemos com a nossa resposta a política de vida, de solidariedade entre nós, de reclamo, de empatia das dores de todos para nós. É isso o que tem acontecido em São Paulo e no Brasil em relação à Covid e às mulheres negras. Obrigada, Rê, por essa reflexão tão importante, porque, de fato, a gente vê como isso se traduz, inclusive, na nossa luta na marcha, né? Nós não éramos um coletivo que prestava assistência nesse nível, né, de cesta básica, de remédio e tal, e a gente começa a fazer isso nesse contexto do Covid, justamente de uma maneira mais sistemática, né, e não isolada, justamente porque a conjuntura pede isso. E aí eu estou dizendo isso para aproveitar para lembrar todo mundo que está assistindo que a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo tem um fundo solidário justamente para atender essas questões. Então, quem puder colaborar é sempre bem-vindo, porque tem muitos abismos aí. A Rê trouxe o quanto a pandemia escancarou a desigualdade de acesso à água, de acesso a saneamento, e a gente tem visto, inclusive, nesse processo de construção dessa marcha virtual, a questão mesmo da internet, né? Acho que ficou um tanto quanto mascarado, porque todo mundo tem WhatsApp, todo mundo está online o tempo todo, mas a gente sabe que existe um abismo, né, de inclusão e acessibilidade digital. Então, até nisso, a gente tem feito esforços, porque para colocar essa marcha na rua, a gente teve, sim,
colocar crédito em celular de algumas manas para estarem com a gente. E eu digo isso mais para a gente ter a dimensão mesmo do trabalho e a dimensão desse abismo que existe. Então, é muito importante as pessoas também se solidarizarem e também entenderem que esse fundo é para isso, serve para isso. Então, quem puder colaborar, a gente tem a vaquinha aí online também. Então, eu conto muito com a colaboração de vocês para nos ajudar a continuar esse trabalho que é emergencial por hora, né, e precisa ser feito. Então, a gente está falando mesmo de aplacar emergências. E aí, nesse sentido, eu queria ouvir um pouco a Negaduda sobre esse contexto, enquanto uma cota mesmo, esse contexto de doença, como lidar com a doença, Negaduda? O que você, como você, enfim, que tem toda essa carga, né, de energia desse axé que você compartilha conosco, como você vê esse momento da pandemia, o que isso está nos dizendo também em outros níveis, e queria te ouvir um pouco nesse sentido. Oi, Ju. Então, né, nesse contexto todo, essa doença, né, o que a gente mais pede, né? A gente pede para o Vodun, né? A gente pede para o Obaloaê, para Chapanã, para ele dar logo essa intuição aos homens, como falava antigamente, aos homens do anel, né? Para os médicos, para eles, os cientistas, para eles trazerem logo essa vacina para a gente, que a gente precisa. E como macota e como candomblessista, como mulher de axé, eu estou sempre pedindo, não só a minha saúde. Eu agora não peço mais nem que ninguém me dê nada, só peça para mim saúde. Assim, as minhas mensagens, as minhas palavras no WhatsApp, quando alguém me manda alguma coisa, eu agradeço, que Deus lhe dê saúde, que Zambi lhe dê saúde, que Obaloaê lhe dê saúde, porque, gente, o que a gente mais precisa agora é saúde para poder levar tudo isso que está acontecendo à frente. Porque, assim, são muitas de nós que já se foram, né? Eu sou grupo de risco, né? Mas, mesmo assim, mesmo sendo grupo de risco, eu também estou na luta, estou na rua, eu estou levando o AG1 nas ruas uma vez por mês, que a gente faz o AG1 nas ruas. A gente leva 200 marmitas a Cracolândia todo final de mês. E estamos aí ajudando umas às outras, assim, com o pouco que cada uma tem, né? Eu não tenho muito, mas, assim, tudo que eu tenho e o que eu posso, eu divido, porque isso já é da nossa natureza. O que a gente está fazendo hoje não é uma coisa, porque da pandemia. Gente, a gente sempre foi assim, a gente sempre ajudou umas às outras. Por mais, né, porque sempre tem aquelas, isso também não importa, mas, assim, a gente sempre ajudou umas às outras, a gente sempre fez tudo no coletivo, a gente sempre está junto. O samba existe por quê? O samba existe porque a gente sempre esteve junto, porque Tia Ciata estava lá, juntou todo mundo, botou, cozinhou, fez comida, encheu a pança, vamos tomar uma, vamos fazer samba, e é isso. Aí eu digo assim, aí fala das minhas lágrimas, você leva alegria, tá? Mas a gente já está tão triste com tanta coisa. A gente agora tem que levar a alegria mesmo para as pessoas, porque as pessoas estão precisando, e a gente também precisa, às vezes. Porque não é todo dia que está esse sorrisão assim, não, né, gente? A gente sabe que tem dia que, o negócio cai, que só por Nizambi para nos ajudar, e vocês, que aí eu recebo esses carinhos todos, eu recebo esses convites para fazer parte de tudo isso com vocês, e eu fico muito feliz. Que Nizambi, que Chapanã nos dê saúde. É isso, nega, a gente precisa de saúde, inclusive para seguir nessa construção dessa nova sociedade que as mulheres negras estão anunciando há tanto tempo. E aí isso vai nos levar para o último bloco da nossa prosa aqui. Então, quero até lembrar que a gente está terminando, mas quem quiser mandar perguntas, a gente ainda tem espaço também para um pouco mais de diálogo. E nesse último bloco,
munidas de saúde, a gente anda construindo essa nova sociedade, porque tem-se às vezes essa ideia que essa nova sociedade vai acontecer algo incrível que vai, de repente, a gente vai ter uma outra sociedade. As mulheres negras estão dizendo que essa construção está sendo ali, ó, contínua, no dia a dia, a gente vai praticando essa política que a gente diz construir. E nesse sentido tem o legado também da Marcha das Mulheres Negras de 2015, que é o conceito do bem viver, que eu acho que ele aponta caminhos dessa perspectiva de futuro pós-Covid, que é importante que a gente fale sobre isso. Esse legado, embora seja muito vivido por nós, como traz a Negaduda, porque diz respeito ao coletivo, diz respeito à partilha, diz respeito a ter um olhar não individualista sobre o mundo, embora ele seja bem vivido por nós, ele ainda é pouco explorado. Inclusive, eu estudo isso no meu mestrado, tanto entender o que é o bem viver para as mulheres negras, mas se na academia isso está engatinhando, na prática, como trouxe os relatos da Zezé e da Regina e da Negaduda, na prática isso tem se construído, porque a gente está falando de uma história ancestral, a gente está falando de um outro olhar, um outro cuidado, que é para o mundo, mas também é de si, é do coletivo, é da natureza. Então, eu quero fazer uma introdução aqui sobre o bem viver para ouvir vocês um pouco. Para quem não sabe, é importante, porque essas duas palavrinhas parecem ser tão simples, é tão fácil a gente confundir esse bem viver com viver melhor, né? Que seria uma coisa, numa chave muito, né, da prosperidade financeira, e o bem viver é exatamente o oposto disso. Então, é um conceito que, enquanto conceito, tem origem indígena, e ele vem para o contexto das mulheres negras na contemporaneidade, trazido pela Nilma Bentes, que eu citei no começo dessa live, que foi uma das pessoas que propôs a união das mulheres numa grande marcha, e também a inclusão do termo do bem viver dentro do escopo da marcha. Então, o Bem Viver está lá, ela batiza o nome da marcha de 2015, que era a Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo, contra a Violência e pelo Bem Viver, e ele traz uma proposta que é radical de transformação, porque traz em síntese essa radicalidade que é propor um outro modelo econômico que não seja pautado na exploração, na opressão, e que anuncia outras possibilidades de organização social a partir de outro modelo econômico. E eu costumo dizer que são 3 pilares que mantêm o bem viver vivo no nosso cotidiano. Um é esse pilar de ser do fator comunitário que vocês trouxeram, que a gente, enquanto mulheres negras, a gente pratica isso o tempo todo. Então, esse fator comunitário. O outro é nos entender não como algo à parte à natureza, mas como algo que faz parte da natureza. Então, como isso vai se traduzir numa economia, como isso vai se traduzir na maneira da gente fazer política. E aí, para nós, que somos mulheres de axé, isso faz muito sentido, porque a gente sabe que o axé, o candomblé, assim como outras religiões de matriz africana e indígena, tem sua natureza, a natureza são deuses, né? Então, como a gente vem tratando esses deuses que estão aí, como isso vai se traduzir para nós no racismo ambiental, na questão da terra e da reforma agrária, que é uma questão até hoje não resolvida no Brasil, na própria vida dos quilombolas e nos ribeirinhas. Então, a Zezé trouxe um pouco de como está se afetando, o Covid afeta vários campos, mas a gente sabe também como vem afetando de maneira cruel as comunidades indígenas e quilombolas e ribeirinhas. Então, o bem viver tem a ver com isso, na verdade. Então, por isso que é uma proposta radical e não diz respeito apenas a uma prática de uma relação interpessoal, que também é importante, né? Mas também de um olhar político e econômico que precisa ser diferente. E o cuidado de si cabe no bem viver também, né? Não nessa chave individualista, mas na chave da autorresponsabilização. E nós, como mulheres negras, entendemos isso, né? Que a gente precisa também estar bem para a gente poder aqui
continuar construindo e anunciando esses novos mundos. E eu queria ouvir um pouco a Zezé sobre o bem viver, sobre como ela tem também dialogado com esse conceito ali na prática da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, o que ela tem enxergado. Conta um pouquinho para a gente, Zezé. Ai, nossa, a gente estava lembrando hoje, né, Ju? Você postou uma foto de quando você estava grávida, em 2014, da 15, e depois eu tenho algumas fotos das nossas reuniões de 2015, do Núcleo Impulsor, que o Akins participava das reuniões, né, ele bebê, mas tranquilo ali com a gente. Esse é o nosso bem viver. Eu enxergo o bem viver como preparar ou deixar o melhor possível para os que virão. E uma das IAs hoje na abertura falou isso, né, ela citou algo assim, olha, isso que nós estamos fazendo é pelos que vieram, pelos nossos ancestrais, por nós, mas pelos que virão. Então, você falou muito bem sobre, né, definiu muito bem o bem viver, e ele é o oposto do sistema que esgota recursos naturais, esgota os recursos do planeta, satura esses recursos, impõe uma poluição cruel ao sistema planetário, a todo o planeta, tanto ao sistema terrestre, mas também aos animais marinhos. Os corais eles estão desaparecendo, que são formas de vida que trazem oxigênio para a Terra. A floresta amazônica está sendo destruída, e com isso nós tivemos um fenômeno que eu nunca tinha visto em São Paulo, que foi um anoitecer durante o dia, né? Então, as queimadas da Amazônia chegou até aqui. Então, a nossa política, o nosso bem viver, o que eu interpreto como bem viver é mudar de uma forma firme, de uma forma incisiva a nossa forma de viver, de consumir e de pensar o futuro, de planejar o futuro. Não como acúmulo, como propõe o capitalismo, que é esse acúmulo desenfreado, né, que é usar recursos de uma forma totalmente desvinculada com o próximo, que não, né, e com o planeta. Então, o bem viver ele é uma outra forma de pensar a nossa vida nesse planeta, mas, acima de tudo, ele questiona e ele se opõe, ele se opõe ao sistema vigente, né? Um sistema que esgota os recursos, que explora os seres humanos e que coloca a maior parcela da população, né, na miséria. Hoje nós já temos dados que mostram que, com a Covid, a fome no planeta, ele aumentou. Então, hoje, 1 em cada 2 pessoas no planeta passa fome. E você pensar num sistema de concentração de renda, de concentração de propriedades, que é o que está acontecendo no Brasil. O Brasil nunca fez a reforma agrária, as populações indígenas lutam até hoje pelas suas, né, pelas demarcações das terras, as populações quilombolas, as populações tradicionais lutam até hoje pelas titulações dos seus territórios, que são territórios comunitários. Não é essa visão capitalista de propriedade, mas é comunitário, em que todos têm direito àquela terra, porque nessa concepção a terra não pertence, não pode pertencer a ninguém. Ela não pode ser propriedade, ela se torna propriedade com capitalismo, e é uma aberração, é criminoso isso. Então, o bem viver é isso, para mim. Eu acho que é isso, que é essa visão filosófica que a gente tem muito tentado
trazer para a marcha, mas é necessário também amadurecer um pouquinho mais, porque tem muito a ver com a forma de consumo nosso, né, com o tipo de alimentos que a gente usa. Por que a gente tem que comer tanta carne? A humanidade não precisa, biologicamente, nós não precisamos ingerir tanta carne, e nós precisamos, ao contrário, ingerir o que os povos originários fazem, né? Quer dizer, muitos alimentos da natureza, a produção de alimentos, né? Que são os quilombolas que produzem, que são a pequena agricultura que nos nutre. Esses alimentos, que eles são os alimentos essenciais. O Brasil ainda segue num sistema de 500 anos, né, de produção primária, né? Você continua ainda, o grande produto do Brasil é a exportação de alimentos ou de matérias, né, produtos agrícolas. Então, a gente está totalmente no movimento oposto a esse conceito, né, egoísta, capitalista e destrutivo, né? Então, o bem viver é o que a gente faz sempre. É o que a gente faz. E eu falei desses 3 aspectos fundamentais no bem viver, né? Então, que é esse olhar para a natureza como algo não apartado de nós, a questão comunitária, porque se não é comunitária, não é coletivo, não é o bem viver. E o terceiro, eu esqueci de citar, é justamente a valorização dos conhecimentos ancestrais. A gente não está falando de inventar a roda, nunca esteve, né? Mas de como é importante a gente olhar esse acúmulo dos nossos ancestrais, das maneiras de se relacionar e trazer isso para a nossa prática política. Rê, queria que você falasse um pouquinho também sobre o bem viver, enquanto anúncio, né, de perspectiva dessa sociedade que a gente constrói ali no trabalho de formiguinha, como você sente? Liga seu microfone. Sempre esquecendo. Apesar desse conceito ter sido formalizado no Altiplano Andino, eu acho que aí se espelha muito a nossa relação de parentesco com os povos originários brasileiros. Porque, na verdade, o bem viver veio dos indígenas, o conceito, mas ele está impregnado, na verdade, na visão de mundo africana. Ele está impregnado na visão de mundo africana. Porque, quando eu cheguei na universidade, eu fiz geografia, eu achava que eu, como estava na Agenda 21, etc., que eu era a geógrafa mais moderna do mundo. Eu fui aprender, estudando a visão de mundo africana, que não cabe pensar em explorar a natureza, porque nós somos a natureza. Então, essa visão, que eu acho que é uma visão político-filosófica e econômica do bem viver, é uma visão que está desde sempre ligada aos povos tradicionais africanos, que nos enxerga dentro da natureza. Os nossos deuses são a natureza, que nos enxerga partícipes de uma coletividade que é maior do que essa família nuclear que o capital nos coloca, né? A família das comunidades tradicionais africanas é a família do cuidado. A coletividade cuida, a coletividade propicia poder enxergar no outro as suas necessidades e poder trabalhar junto para garantir as necessidades de todos. Então, para mim, é uma filosofia desde sempre. Eu busco o bem viver sem conhecimento desse termo. Eu busco o bem viver porque busco
a filosofia tradicional, a cosmovisão africana, há 24 anos, desde que vim para o movimento negro unificado, e mais recentemente a Marcha de Mulheres Negras me trouxe a visão de mundo que eu busco, me trouxe na palma da mão. Então, a perspectiva, só existe possibilidade, especialmente para nós, população negra, pobre, periférica, só existe perspectiva de vida se for dentro de uma visão da construção do bem viver. Porque este sistema diz que a água, a floresta, o subsolo, não é para nós, não nos pertence, é para os donos do capital, né? E nós dizemos que, se for assim, todos nós estamos fadados à destruição. Só existe possibilidade de uma vida com dignidade, etc., se a gente perceber os reclamos, não só da natureza, não só da floresta, não só da água, mas os reclamos do ser humano por uma vida digna, por uma vida produtiva, com dignidade. Só existe possibilidade de vida se for através desta filosofia, para mim, uma filosofia de vida. A visão de mundo africana, para mim, é uma filosofia de vida. Então, não existe condições da gente, pós essa pandemia, que coloca as pessoas numa situação de vulnerabilidade muito maior, com o recrudescimento eu não sei como nomear, porque eu não consigo achar que uma palavra dá conta do que nós estamos passando no Brasil, assistindo pessoas matando outras pessoas pelo simples fato de que elas são diferentes. Você assistir hoje o nível de morte entre a população travesti, trans, LGBTQIA+, para mim não ficar citando nenhum dos segmentos, a gente assistir a agressão às mulheres negras, na sua grande maioria, a gente assistir a negação do acesso. Você falou também da questão da internet. Nós hoje assistimos que as nossas crianças não têm direito à educação porque não possuem um celular, um computador, o Wi-Fi e a internet. As nossas mulheres estão morrendo porque não têm direito a um hospital com qualidade, apesar do trabalho que a gente tem que enaltecer, do trabalho das assistentes sociais, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, dos médicos. A gente não tem uma estrutura que dê condições desse povo trabalhar pela nossa saúde e o nosso restabelecimento. Então, não há possibilidade de vida se a gente não perceber que a única saída, a gente pode dar vários nomes, bem viver, a gente encontra nomes nas nossas religiosidades de matriz africana, a gente encontra várias, mas que é uma única saída, é nos entender fazendo parte desta natureza, é nos entender não como usufruidores, mas como possibilidade de vida dentro de uma interação. Não existe. Não adianta falar, o pessoal, há várias formas de solidariedade entre a gente. A gente já recorre desde sempre. Exatamente, Rê. Né? Nós mesmos olharmos para a carta de economia, a gente sempre de vida longa para a humanidade, se for através do bem-viver. Obrigada, Rê. Vocês me ouvem bem? Tá todo mundo me ouvindo? Sim?
Ah, que ótimo. Tá bom. Obrigada, Rê. Foi muito boa essa sua contribuição, porque, de fato, o bem viver tem correspondência na filosofia africana, no Ubuntu. Então, se a gente está falando de práticas ancestrais de vida, né, a gente está falando do nosso povo de África, a gente está falando das comunidades tradicionais. Então, foi muito boa essa sua contribuição, porque é exatamente isso, como as coisas são correspondentes. É esse olhar que não é um olhar de exploração e de opressão, mas um olhar de complementariedade. Essa chave a gente precisa mudar com urgência, né? A gente está chegando no final. Queria passar, então, perguntar para a Nega Duda se ela quer fazer umas considerações finais de fala, porque depois ela vai trazer o axé de novo para nós, mas se ela quiser já trazer as considerações finais de fala, depois Zezé, considerações finais da Regina, 2 minutinhos, e a gente vai encerrar, claro, com a Nega Duda, cantando mais um pouquinho para a gente. Quero agradecer o convite, a você, Juliana, a toda a equipe da Marcha, sempre vocês estão me convidando para fazer parte. Maria José, foi uma honra estar com você junto. Regina Lúcia, só ancestralidade para fazer tudo isso que fez comigo hoje. Muito obrigado por estar perto de uma mulher tão forte, que está aí no movimento. E é isso. Agradecer também a toda essa equipe maravilhosa do Sesc Itaquera, que, pelo amor de Deus, hein, ajudou a gente assim por tudo. E eu quero avisar também que eu estou aqui com a percussionista. Ela está com aquele distanciamento bonitinho, gente, viu? 1,5 m. Ela está usando máscara, tudo bonitinho. A Jaque Cunha, tá bom? Obrigada. Maravilha, obrigada, Jaque, obrigada de verdade por estar aqui fazendo parte desse momento também. Zezé, suas considerações finais? Ai, vida longa à Marcha das Mulheres Negras, vida longa a nós, lembrando os nossos conceitos ancestrais de que a saúde, ela é física, ela é mental e ela é espiritual. E entre nós é que nós partilhamos essa saúde, né, a saúde, e que essa saúde se espalhe e que pertence, que tome a todos e a todas. Eu só quero agradecer pela oportunidade, eu estou aqui representando as mulheres da Marcha das Mulheres Negras, a generosidade e a possibilidade de representá-las, e agradecer pela possibilidade, por essa possibilidade de estar aqui, e que a minha voz, eu espero que tenha em algum, né, representado um pouco do que é aquela potência, né, da marcha. É um movimento muito importante, mas além da marcha, outros movimentos de mulheres em todos os espaços, em todos os territórios, desde a juventude, né, das meninas mais jovens, das artes e de outros segmentos, as mulheres mais velhas como eu, né, que já estão, que acharam, que viram na marcha uma fonte, uma possibilidade de retomar a luta, de dar continuidade à luta, e não necessariamente pela marcha, mas nos múltiplos movimentos que estão por aí, não só, né, as mulheres negras, elas têm se articulado no século XX, século XXI também, né, as mulheres africanas na diáspora, né, em vários países, nos Estados Unidos também, mas também na Europa. Então isso nós estamos, como a Regina falou, nós estamos num momento muito importante de fortalecimento. As mulheres negras são o movimento das mulheres negras é visto como o movimento mais articulado e mais potente no momento. Então, vida longa a nós, e pelo bem viver por todos nós, e por todas nós, e por todas nós. É isso, muito obrigada. Maravilha, quero passar para a Regina, dar suas considerações finais. Eu queria muito, muito agradecer a Marcha de Mulheres Negras,
este papel que me destinou a representar aquele grupo tão diverso, com mulheres jovens, mulheres trans, mulheres lésbicas, bissexuais. Eu queria muito agradecer, muito. Só gratidão, só gratidão. Eu sou uma mulher velha e não tenho nenhum problema em falar isso, porque dentro da minha tradição de ser velha é uma riqueza, né? É uma riqueza. Eu me considero hoje, não é pretensão, mas o acúmulo da vida me fez uma mulher, me fez entender o que é ser uma biblioteca na tradição africana do mundo. Eu queria agradecer à equipe do SESC muito, 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 porque facilitou a nossa vida demais. Eu queria agradecer às duas intérpretes por possibilitar que as pessoas se integrem à nossa conversa nas mais diferentes condições em que elas estejam. E queria agradecer em particular a Nega Duda pelo axé, tá? Pelo axé, pelo arrepio que dá na alma quando chega aqui. Dizer que foi uma tarde memorável de estar com vocês. Muitas saudades, mas também muita alegria de poder estar aqui. Bom, também quero agradecer. É uma honra enorme poder caminhar com vocês, poder trocar com vocês, poder trocar angústias, trocar alegrias. Nesses anos de caminhada juntas, foram muitas coisas, né, que passamos. E também uma honra fazer parte desse coletivo. Em 2014, quando eu me envolvo com a construção da Marcha Nacional, eu já me considerava militante, mas a verdade é que é na Marcha das Mulheres Negras, nesse processo da construção da Marcha Nacional, e depois de quando a gente entende que a gente tem que ficar juntas mesmo aqui em São Paulo e continuar fazendo a nossa incidência política, continuar se apoiando, continuar se acolhendo, continuar se formando juntas, é que de fato eu consigo me ver, eu consigo ver o meu amadurecimento político, e ele só existe porque eu posso trocar com manas como Zezé, Nega Duda, Regina e tantas outras que estão aqui nesse momento representadas por nós e que estão fazendo esse momento acontecer. Quero citar uma, inclusive, porque nesse processo desse diálogo com o SESC, a Cíntia Gomes foi muito importante, e a Patrícia Borges também foi importante, que escreveu o textinho que vocês vão lá ver, que é uma construção coletiva, mas ela que deu o start inicial. Então quero agradecer essas mulheres. Quero pedir para vocês continuarem com a gente, a programação da Marcha segue, né, no Facebook da Marcha. A gente vai agora ter o Sarau Tula Pilar e Helena Nogueira, para a gente também se acabar, porque vai ser aquela emoção, né? Porque são duas figuras que tiveram até muito pouco tempo marchando conosco lado a lado, e que agora não estão mais aqui fisicamente, mas estão aqui com a energia e com o axé. E quero passar para a Nega Duda, enfim, acho que agradeci todo mundo, agradeci o SESC, quero agradecer vocês, agradecer as manas da marcha, e passar para a Nega Duda e dizer que a gente vai continuar em marcha, vai continuar juntas, e que quem quiser conhecer o coletivo, venha somar com a gente, nos procure nas redes sociais, contribua na nossa vaquinha, e vamos construir essa sociedade que a gente tanto deseja juntos. Nega Duda, tudo seu, meu amor. Oi, meu amor. Vamos encerrar, né? Como a gente encerra tudo nas nossas casas, no terreiro, encerrar com o dono de tudo, né? O dono para a gente não falar o palavrão, dono de tudo, para nos cobrir de saúde. Xeuê, babá! Epa, babá!
Onisaure, Aulaje, Onisaure, Aulaje, Onisaure, Oberi, Oma, Onisaure, Aulaje, o Baba, Onisaure, Oberi, Oma, Onisaure, Aulaje, Onisaure, Aulaje, Onisaure, Oberi, Oma, Onisaure, Aulaje, o Baba, Onisaure, Oberi, Oma. Maravilha, gente. Axé, muito obrigada. Estamos encerrando aqui. Obrigada, obrigada, obrigada.